Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar porque eu uso e indico a escala SRS na avaliação do autismo. Bom, não é uma resposta tão simples, né? Porque eu tenho vários motivos para poder indicar a escala, mas eu vou falar sobre cada um deles, vou tentar detalhar o máximo possível para que fique claro, né, para todo mundo os meus motivos para usar a escala. Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar, gente, eu não tenho conflito de interesse aqui, né? Eu não trabalho para editora, eu não recebo para estar aqui falando da SRS. O que eu falo da SRS é porque ela realmente ajudou muito na minha prática, ajuda na minha prática, tanto com a avaliação, quanto também quando eu trabalho com a intervenção em psicoterapia, né? Exatamente por causa aí dos resultados que ela dá para a gente enquanto profissional. Então vamos lá, né? Eu vou falar sobre a escala um pouquinho, os objetivos, né? Então a escala ela foi construída com o objetivo de rastrear a presença de comportamentos do TEA e também classificar a intensidade desses comportamentos, né? Então, de acordo com os critérios, classificar a intensidade desses comportamentos de acordo com os critérios do DSM-5. Para isso, eu vou então conceituar o TEA. Não é aqui o meu objetivo hoje nessa live, mas eu vou trazer o conceito que a gente tem, né, atualmente do autismo, que é o TEA, né, um transtorno do espectro autista, e é um transtorno do neurodesenvolvimento, que quer dizer que é um transtorno precoce, né, iniciado bem lá na infância. E também é um transtorno de níveis de suportes diferentes, nível de suporte ou severidade, né, diferentes. Então essa escala ela nos auxilia aí tanto para verificar se há comportamentos, quanto também verificar a intensidade desses sintomas, desses sinais dentro do espectro autista. Então, voltando, né, à escala, ela também ajuda a identificar as especificidades dos sintomas, porque ela vai trazer para a gente aí quais sinais ou sintomas estão relacionados com o critério A do DSM-5 e quais estão relacionados com o critério B do DSM-5, que são os dois critérios que a gente utiliza para sugerir o diagnóstico, né? Então, o critério A aí, que são os critérios relacionados à comunicação e à interação social, e o critério B, que está mais relacionado aos comportamentos repetitivos ou interesses restritos, né? Ou ambos. Então, ela vai trazer isso, além de também ela captar subcategorias. E essas subcategorias possibilitam, né, a gente profissional, um melhor planejamento dessas intervenções. Então, quando a gente tem essas subcategorias, a gente tem comportamentos mais minuciosos para que a gente possa trabalhar tanto na intervenção, na reabilitação, no encaminhamento, às vezes, né? Ela auxilia também nisso para a gente encaminhar o paciente. Então, assim, né? Os objetivos pela qual a escala foi construída, né? Foi esse, exatamente rastrear os comportamentos do TEA. E como eu disse, ela não é uma escala que vai trazer um resultado que vai dizer para a gente assim, é TEA ou não é TEA, tá? Ela vai simplesmente rastrear esses sintomas. A partir do rastreio desses sintomas, como profissional, é que a gente vai, então, intensificar a nossa investigação para que a gente consiga mesmo definir aí, né, ou realmente sugerir o diagnóstico de TEA dentro dos critérios clínicos. Por quê? O TEA, ele é um diagnóstico completamente clínico, né? Não existe aí uma escala ou um instrumento que traz para a gente o diagnóstico. Ah, vou aplicar tal instrumento que ele vai me falar se é autismo ou não. Isso não existe, né? O diagnóstico de TEA, ele é
clínico. A gente utiliza os testes, a gente utiliza escalas, tudo que a gente tem aí à nossa disposição, que por sinal são poucos instrumentos, mas a gente utiliza exatamente para nos ajudar a traçar um perfil desse paciente, né, dessa pessoa que chegou com uma hipótese diagnóstica de TEA. Quando a gente tem um perfil da pessoa, a gente vai buscar aí, então, né, se a escala nos trouxe que é possível, ou rastreou vários sinais, rastreou sinais de comportamento, e ainda às vezes até intensidades altas, né, ou mesmo que seja leve, como profissional, então, a gente vai aí intensificar essa investigação para a gente saber quais comportamentos específicos essa pessoa, enquanto indivíduo, tem, né? Porque o TEA, ele é um espectro. Então, como espectro, já nos diz que cada pessoa é única. Então, não, a gente não tem um quadro para falar assim, é um critério fechado e todas as pessoas são iguais, né? A gente precisa fazer toda essa investigação para a gente saber aí o perfil dessa pessoa individual, quais são as capacidades, quais são as dificuldades dela, que tipo de prejuízo ela tem no seu dia a dia, como ela funciona, né, no seu dia a dia, que tipo de prejuízo ela tem, onde, né, quais os comportamentos dela ela tem mais dificuldade, mais dificuldade nos comportamentos repetitivos, nos interesses restritos, mais dificuldade na comunicação ou na interação social. Então, isso a gente vai descobrir através da avaliação, né? Mas a escala, ela já vai nos ajudar aí um pouco a mensurar isso. Então, geralmente, a escala é utilizada no início, né? Quando esse paciente chega, você utiliza a escala e aí, dependendo do seu resultado, você vai investigar e dar mais ênfase ao TEA, né, ao autismo. Mas pode ser também que você utilize ela depois, no decorrer da sua avaliação. Às vezes você começou a avaliação, não tinha essa hipótese, né? Não levantou essa hipótese na anamnese, o paciente não veio para você encaminhado com essa hipótese, mas no decorrer da avaliação você percebeu, né, que tinha aí essa hipótese de TEA. E aí, então, você também pode aplicar a escala SRS, SRS-2, né, para que você consiga aí levantar, né, alguns comportamentos do TEA, os sintomas e também a intensidade com que esses sinais aparecem para dentro da escala, né? Então, ele pode ajudar, né? A escala nos ajuda tanto no planejamento da intervenção, como ela também nos ajuda, ela pode ajudar na consulta, antes de repente, para encaminhar um paciente para avaliação neuropsicológica ou pedagógica, ela pode auxiliar na avaliação desse profissional, como ela também pode avaliar nos casos de psicoterapia ou no caso de intervenção, né, em que a pessoa utiliza da escala para traçar aí algumas diretrizes para se trabalhar com aquele paciente. Então, por que os resultados dela vão dizer se há comportamento relacionado com o TEA e a intensidade desses sinais? A avaliação é onde eu mais utilizo a SRS, né? Porque faz muito mais parte da minha prática. Mas eu utilizo ela também na psicoterapia, utilizo na parte de intervenção. Então, quando atendo o paciente, se ele já vem para a intervenção e é TEA, não tem o resultado da escala, eu aplico para eu poder saber me direcionar melhor, saber quais as especificidades daquele paciente, o que de repente é mais deficitário ali, para criar um programa de intervenção muito mais eficaz e específico para aquele paciente. Então, depois, né, que a gente fez aí essa investigação mais minuciosa, que a gente sabe realmente o que
como é o comportamento desse indivíduo no seu dia a dia, os prejuízos, né? Quais são as capacidades cognitivas aí preservadas ou prejudicadas, é que aí a gente vai poder realmente sugerir ou não. Por isso que a escala, ela é de rastreio, né? Porque o diagnóstico do TEA, ele é clínico. Então, ele vai valer muito mais da observação que a gente faz no consultório, da história clínica trazida, né? Tanto, às vezes, dependendo da idade, por pais, professores, ou cuidador, ou esposa, né, namorado, depende aí da idade do paciente. Então, os informantes, eles também nos ajudam trazendo aí a história e contando um pouco da funcionalidade desse paciente no dia a dia dele, na vida real, né? Então, a gente precisa saber que tipo de prejuízo e como essa pessoa funciona no seu dia a dia. É necessário que a gente sempre lembre, gente, que o TEA, ele é um transtorno. Então, como transtorno, né, o significado de transtorno é disfunção ou perturbação de ordem psicológica ou mental. Então, assim, ainda tem que ter essa disfunção ou perturbação de ordem psicológica associado aí à dificuldade, a, a sofrimento ou incapacidade que afete diretamente as atividades diárias. Então, a pessoa tem que ter um prejuízo no seu dia a dia, tem que haver sofrimento para que a gente sugira que seja um transtorno, né? Um transtorno do espectro autista. Bem, eu iniciei então aí, né, falando desses aspectos para conceituar um pouco da escala, conceituar o TEA, né? Então, falei um pouquinho sobre os objetivos e esclarecer mesmo, né, que o fato da escala ser de rastreio não é porque ela é ineficaz ou porque ela é ruim. Ela é uma escala de rastreio porque a gente realmente não tem um instrumento que vá diagnosticar o TEA. Ele é de puro e simples diagnóstico clínico. Então, todas as escalas que a gente tem, todas as escalas que existem, que são escalas para o TEA, para o autismo, são escalas de rastreio. O diagnóstico é clínico. Mas eu vou então falar dos meus motivos, né? Os pontos que eu vejo que são positivos para a utilização da escala. Então, assim, o primeiro, né, que eu vejo aí de ponto positivo da SRS-2 é que a escala mais utilizada atualmente e ela é a mais atualizada que nós temos dentro dos critérios do DSM-5. Ela tem aí mais de 60 afirmativas que discorrem sobre os critérios A e B do DSM-5. Então, ela vai trazer um resultado mais assertivo dos comportamentos que existem e também da intensidade desses comportamentos, porque a escala ela foi construída no modelo Likert. E aí a gente tem aí a intensidade, né, de 1, 2, 3 e 4. Por ser no modelo da escala Likert, a gente vai conseguir aí ter um quadro, um resultado com especificação da intensidade desse sintoma, da intensidade desse comportamento, que às vezes é positivo, mas ele é positivo quanto? Né? Em que intensidade esse comportamento é positivo. Por isso que ela nos ajuda, é claro que dependendo do nível de sofrimento, de prejuízo que essa pessoa tem no seu dia a dia, a definir aí o nível de suporte dentro do TEA. Outra coisa, ela pode ser aplicada em quase todas as idades. Isso é um outro ponto muito positivo, né? Porque até pouco tempo a gente não tinha, por exemplo, uma escala que pudesse ser aplicada em adultos. Então, a SRS-2, ela serve para aplicar na infância, na adolescência e na vida adulta. É um grande diferencial da escala. É a única escala também que a gente tem normatizada para rastreio do TEA na fase adulta. E tem formulário, gente, de autorrelato e de heterorrelato, que isso também ajuda muito
né? Porque a gente tem um formulário, dependendo da idade, que é o formulário do adulto, que você aplica tanto no paciente, como você também pode aplicar o de heterorrelato num acompanhante, né, num outro informante, que seja a esposa, a namorada, a mãe, o pai desse adulto. Né? Então, a gente vai ter dados tanto do paciente quanto de alguém que convive com ele. Isso é um diferencial bem grande. Já na fase da infância, né, na fase pré-escolar ou escolar dos formulários, aí não tem o de autorrelato. No caso, é somente para escola ou pai, mãe, cuidador, né? Mas não tem um formulário para ser aplicado na criança e no adolescente, não. É somente para os informantes. Então, ela está disponível também para profissionais, ela é uma escala disponível para profissionais da saúde e da educação. Então, isso também é um fato muito bom, é um fator que ajuda aí até a intimidade, né, a unir aí as classes multiprofissionais para melhor entendimento do transtorno. Outra coisa é a estrutura do formulário. É uma estrutura muito fácil de aplicar. Em torno aí de uns 20 minutos, né, a aplicação vai ser mais ou menos isso. Além disso, ela tem uma plataforma de aplicação e você pode aplicar tanto o formulário em papel, né, com lápis e papel no consultório, como você pode aplicar a versão informatizada também dentro do consultório, ao lado do seu paciente, ou pode aplicar a versão online, que é uma versão em que você envia um link e a pessoa responde online. Então, quer dizer que ela vai ajudar aí também nas avaliações online, né? Na teleneuropsicologia, por exemplo, ou para quem atende online, né? O paciente está longe e quiser, é só enviar o link, ele vai entrar na plataforma, vai responder o questionário e você vai ter acesso a essas respostas dele para então fazer a correção. Isso é um diferencial bem grande, assim, para a nossa prática também, né? E outro diferencial, que para mim também é muito positivo, a correção dela é toda informatizada. Então, você joga os dados e ela já vai fazer a cotação de de todas aquelas respostas, e aí você tem o resultado todo separadinho nas subcategorias, tem o resultado de gráfico, planilha, sai tudo separadinho, tudo muito bem organizado, os resultados da SRS dentro dessa plataforma, né? Então, quando você compra o teste, você já recebe esse direito da correção. Como que funciona? Você compra a escala e aí você recebe o link, né? Recebe aí sua senha. Você vai entrar na plataforma e aí você tem lá, se não me engano, direito a 40 correções. Então, essas correções, lá tem correção e tem aplicação, e você recebe também os formulários físicos. Então, de acordo com o que você vai aplicando, você entra na plataforma, faz a correção e vai dando baixa daquelas correções dentro da plataforma. Outro ponto positivo, além, né, da plataforma aí, é a questão da norma, né? A escala SRS-2, ela é uma escala normatizada para a população brasileira. E aí a gente tem pouquíssimos instrumentos normatizados, porque a gente tem várias escalas que são traduzidas, né, do inglês, escala que foram feitas, né, para outra população, e aí elas são traduzidas e vários profissionais baixam essas escalas da internet, utilizam, mas assim, a gente corre aí, né, questão dos viés transculturais, né, porque essas escalas, elas não foram traduzidas e testadas na população brasileira, né, então
tem coisas aí que podem não ser fidedignas exatamente por causa de questões culturais. A escala SRS-2, ela foi normatizada para a população brasileira. Então, a gente tem aí uma escala que é muito mais fidedigna à questão dos comportamentos para a nossa população brasileira. E também o custo-benefício. Comparando aí com testes, né, outros instrumentos que a gente tem na nossa prática, ou com outras escalas, o valor da SRS, ele não é um valor tão alto, né, e tem essa questão da plataforma, das correções, que você tem direito, mais os formulários, né, então não é uma escala que é, sabe, difícil de adquirir. A gente tem escala para diagnóstico do TEA, que são valores altíssimos, são super elevadas. Até por isso, assim, a dificuldade também de acesso a essas escalas, a esse material. Então, a SRS, no meu ponto de vista, ela tem esse custo-benefício também como um ponto positivo. Então, como eu já disse no início, né, eu gosto mesmo da escala, então esses pontos foram os pontos que eu levantei, assim, no meu dia a dia, na minha prática, quando às vezes eu procurava algum instrumento para me auxiliar nessa questão do diagnóstico do TEA, principalmente com adolescentes e adultos, e muitas vezes eu me via sem encontrar, né, somente aí fazendo o perfil dos instrumentos que eu tinha, e a observação clínica, mais a história, mas agora eu tenho a SRS também para contribuir e me auxiliar aí na prática. Mas, gente, assim, né, não vale falar aqui também, ficar falando só dos pontos positivos. Já que eu vim dizer o porquê que eu indico a SRS-2 e uso, eu também vou falar alguns pontos que eu percebo que são negativos na SRS-2. Né? Então, um dos pontos que eu percebo que é negativo é uma escala produzida por uma editora, né? Então, logo, ela tem esse ponto negativo que você tem que adquirir a escala, tem que adquirir os formulários, né? É claro que você compra o primeiro pacote, se você compra o kit, já vem tudo, mas vai chegar uma hora que acaba, né? Então, você tem lá 40 correções, por exemplo, você aplicou, vai acabar aquelas correções, você tem que comprar, adquirir mais direito para fazer essa correção. Então, é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que ela não tem correção manual, né? A escala só tem a correção informatizada. Então, de um jeito ou de outro, você vai precisar adquirir essa mais correção quando chega ao fim das 40 correções. Além disso, eu tenho também de ponto negativo, que é o seguinte: o ideal, sempre que a gente vai aplicar uma escala para rastrear aí os comportamentos, né, do transtorno do espectro autista, o ideal é a gente aplicar em mais de uma pessoa. Então, geralmente, quando é criança ou adolescente, a gente sempre aplica, às vezes, nos pais, né? No pai e na mãe, mais a escola, então são 3. Se você aplica só na mãe e manda um para a escola, para a professora ou para a pedagoga, são 2. E aí, se você aplica 2 ou 3 questionários, você tem aí o gasto de 3 formulários e o gasto de 3 correções, porque cada uma delas, mesmo sendo para o mesmo paciente, são correções separadas, diferentes. Então, isso eu vejo que é um ponto negativo, né? Poderia aí ser um pouco diferente. Mas, assim, na minha opinião, esses fatos negativos não atrapalham a eficácia para mim, né, da escala, não. Eu acho que todo instrumento que a gente adquire vai ter aí mesmo os prós, os contra, né, não vai existir um instrumento que é perfeito, que você não ache nenhum ponto negativo, né? Todos eles vão ter aí mesmo coisa, é bom usar por causa disso, o outro já não é tão bom por causa daquilo.
Mas assim, isso, né, como eu disse, por causa desses pontos negativos, eu não deixo de utilizar a escala SRS-2, porque é a escala que, na minha opinião, mais contribuiu com a minha prática até hoje, quando se trata de hipótese diagnóstica ou de suspeita de TEA, tá? Até para mim o fato dela ser normatizada para a população brasileira é um grande diferencial, né? E mesmo assim, né, então, com esses pontos negativos, mas é a questão do custo-benefício, né, como eu disse, tem questionários e escalas aí abertas, né, disponíveis na internet, que é só baixar e aplicar, mas que não são fidedignas, não tem normatização para a nossa população, então a gente corre um grande risco de estar aplicando e a pessoa respondendo, mas com um viés transcultural. Bom, ou é isso, né? As escalas que estão liberadas na internet, ou então a gente tem, por outro lado, escalas que são muito caras, né? De treinamento com custo muito alto, que chega a ser inviável para certos profissionais. Então, o fato da SRS ser uma escala que tem um custo-benefício bom, ela também pode ser aplicada aí por profissionais tanto da saúde quanto da educação. E isso nos ajuda muito, né? Principalmente para quem trabalha aí às vezes com uma equipe multiprofissional. Pode ajudar tanto o profissional da saúde no seu consultório, na consulta, já aplicar e já sabendo desse resultado, encaminhar para a intervenção ou para a avaliação, porque já que ela é um rastreio, né? Como também pode ajudar na avaliação, pode ajudar psicopedagogo, neuropsicopedagogo, né? Professor, às vezes na escola, ou um psicopedagogo dentro da escola, quando suspeita de algum quadro assim, né? Pode ali aplicar também para até saber melhor direcionar e encaminhar o seu aluno. Então, é uma escala que ela realmente veio para nos ajudar na nossa prática mesmo. Bom, eu espero que eu tenha, né, conseguido contribuir aí com a prática de vocês. Hoje eu vim falar a respeito dos motivos que eu tenho para indicar e também para usar SRS-2. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês, que tenha ficado claro, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer com vocês. Tá bom? Tchau!